Olá, bom dia a você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Temos a palavra de Deus para hoje, uma palavra que vem da voz profética e vem também da obediência. E isso nós vamos falar hoje sobre o título Entendendo os Sinais, entenderá a bênção. Entendendo os sinais, entenderá a bênção. Vamos orar e depois vamos falar desse assunto. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que assiste esse vídeo. Meu Deus, eu quero penetrar agora, Deus, no trono da graça juntamente com ela. Primeiro, para agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos dá. E mais bênçãos o Senhor tem preparadas para nós neste dia. Por isso, ó Deus, faz-nos dignos diante da Tua misericórdia, da Tua bondade, da Tua graça, de recebermos estas bênçãos, ó Deus, e podermos com ela, ó Deus, além de sermos abençoados, podemos também abençoar vidas, abençoar nossos familiares e os nossos amigos. Pai Santo, nós oramos ao Senhor porque cremos que a Tua palavra diz que através da fé nós movemos o coração do Senhor. Então pedimos a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta oração e a ajuda do Espírito Santo de Deus para que a nossa oração seja ouvida pelo Senhor e respondida pelo Senhor com ações de graças. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Entendendo os sinais, entenderá a bênção. Bom, vamos ler a palavra de Deus que está em primeiro livro de Samuel, capítulo 10, o versículo 9 e 10. Lemos assim então: virando Saul as costas para deixar Samuel, Deus lhe deu um novo coração. E todos aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. O versículo 10 diz assim: e quando eles vieram ao monte, ou chegando ao monte, Saul viu, esse eles, era ele e o seu moço. Saul viu um grupo de profetas vindo em sua direção. E neste instante, o Espírito de Deus o possuiu. E ele também falou em mistérios no meio deles, no meio dos profetas. Saul agora está também falando em mistério. Eu não gosto de usar a palavra da Bíblia de Israel que diz êxtase. Eu gosto de usar, de traduzir para mistérios, né? Saul falava como os profetas estavam falando diante de Deus, porque o Espírito de Deus o possuiu, o tomou, né? Se fez dono dele, o encheu completamente. Nós pulamos, ou eu pulei, o versículo 8, né? Eu falei ontem sobre o 6 e o 7, o versículo 6 e o 7, e pulei o versículo 8, porque eu quero trazer para você um outro mistério. Este versículo 8 que Samuel fala com Saul, e você pode lê-lo, não é para aquele tempo, é para tempo futuro, né? É para tempo que vai passar ali de um ano. Então Samuel estava já entregando a mensagem para ele que deveria acontecer só muito depois. Por isso pulamos e então falamos o 8, e o 9 e o 10, né, o versículo 9 e o 10, porque esses versículos fazem parte daquele momento ali para que se cumprisse o que Samuel tinha dito a Saul. Estou com uma machucadinha na boca, mas é o sinal já da febre que me deixou há dias, então ela conseguiu deixar o sinal. E todos nós sabemos que estamos falando de sinais, né? Entendendo os sinais, entenderá a bênção. E febre é um bom sinal de que algo está errado no corpo, para você tomar providência. Os sinais também são assim. Por isso vem o título desta mensagem: quando você ver os sinais acontecendo, tome providência, esteja atento. E Saul então deixa Samuel e começa tudo a acontecer como dissera Samuel. E este sinal ali de profeta é o último que eu já falei ontem também.
né, dele se tornar um profeta no meio dos profetas. Por quê? Quando ele deixou Samuel, como eu disse ontem, Deus lhe trocou, Deus lhe deu um coração novo. Mas dali para frente, esse coração novo precisava entrar agora na forma, no formato de Deus, para ele se tornar um novo homem. E isso só aconteceu depois que o Espírito Santo de Deus o possuiu completamente. Vamos entender que tudo estava acontecendo com Saul, então Saul, caminhando para Gibeá, resolve, ir ao monte, e quando ele está chegando ao monte, como nós lemos, um grupo de profetas vem como Samuel diz, com tamborins, com flautas, com isso, aquilo, com instrumentos, e profetizando, tocando e profetizando. Aquele movimento ali, aquele avivamento gostoso ali, fez com que Saul fosse tomado imediatamente. Agora o coração novo, mas ainda do homem velho, apesar de que Saul tinha tanta coisa boa nele do velho homem, mas o coração novo naquele homem velho agora é impactado pelo que vê, e sendo impactado pelo que vê e lembrando da profecia de Samuel, ele então é tomado, ele é possuído pelo Espírito de Deus. E então, esse novo homem agora se transforma, Esse velho homem se transforma no novo homem. E Saul, então, começa a ser como um dos profetas. Isto tumultuou também as outras pessoas que viram, porque não sabemos por quanto tempo Saul ficou ali tomado, envolvido, se descer ou não na cidade, mas sabemos que isso fez com que alarmasse a cidade. E Saul agora é um novo homem. E a Bíblia diz que depois que ele parou de falar em mistérios, ele entra então no monte. Aí ele chega, digamos, no topo do monte. O que foi fazer Saul ali no topo do monte também, o que fez, a Bíblia não menciona, mas eu entendo, eu penso que Saul passou momentos íntimos com Deus. E Saul estava vendo a palavra profética se realizando na sua vida. Aquilo ali que todo Israel esperava, agora Saul sabe, somente Saul sabe que ele é já ungido rei de Israel. Mas ele passa os seus momentos íntimos com Deus, por isso eu pulei o verso 7, o verso 8, porque o verso 8 não é para este momento, é muito mais tarde, mas Saul então passa esse momento com Deus. Como é bom ver uma pessoa que na vida dele fora profetizado algo, e ele acredita, e ele então começa a caminhar para o cumprimento desta profecia. Saul sobe no monte, então entra no monte, E depois a Bíblia troca de relato e diz entre ele, depois de um elogio ali, ou de uma suspeita do que a cidade havia já dito, mas este não é Saul que nós conhecemos, não é aquele antigo Saul. Mas eles não sabiam que agora Deus estava tratando já com Israel, usando um novo Saul. Que maravilha! E a cidade então até criou um jargão ali, olha, Saul virou profeta. Aquele Saul que a gente conhecia, agora não é mais aquele Saul. O filho de Quis é profeta, imagine vocês, até Saul. Talvez Saul fosse um cara muito respeitado na cidade, um cara meio sério, fazia as coisas certinhas, porque veio de uma herança de coisas certas, como nós já dissemos. Mas agora a cidade diz que até Saul, o filho de Quis, virou profeta. Ele está agora entre os profetas. Não é mais aquele que ia buscar as jumentas, que era um homem normal. Saul agora tem um toque especial, algo diferente na vida de Saul. Mas o tio não deixa barato. O tio chega e faz a Saul uma pergunta, porque o tio estava anotando os passos de Saul.
O tio estava notando a diferença que estava agora na pessoa de Saul. Então esse tio, fazendo parte desse movimento de Deus, na esperança da glória de Israel de aparecer ali, né, através de Samuel, um rei, o tio também esperava por isso. E o tio faz a pergunta que vai nos levar a entender exatamente isso. Fala, o que foram vocês fazer com esses dias sumidos, Saul? E Saul, com respeito ao tio, diz: fomos buscar as jumentas perdidas. E não encontrando-as, nós fomos buscar a Samuel. Então, o tio, quando falou Samuel, falou na voz profética. E o tio sabia que Samuel, de uma hora para outra, iria abrir a boca e dizer algo muito importante para todo Israel. E o tio, então, pergunta exatamente o que ele queria saber. E o que te disse Samuel? Revela-me tudo, meu sobrinho. E Saul diz com muita sabedoria a Samuel, ao tio, diz assim: ele nos disse que as jumentas já tinham sido encontradas. E a Bíblia diz que Saul, o resto da história, Saul ocultou. Ele não contou ao tio. Saul estava deixando esse tratar de Deus estar somente dentro dele. Saul está vivendo momento a momento com Deus, com esta revelação de Deus, com esses mistérios de Deus. Saul queria entender exatamente, passo a passo, do que Deus iria realizar na vida dele. Meu irmão e minha irmã, eu te digo o título dessa mensagem de novo: entendendo os sinais, entenderá a bênção. Se você não entender que os sinais ditos, escritos na palavra de Deus, ou profetizados a você, da parte de Deus, estão acontecendo paulatinamente, se você não estudar fato a fato, detalhe a detalhe, você não vai entender o tamanho da bênção. E Saul estava exatamente entendendo ponto a ponto do que estava acontecendo com ele, mas ele não quis revelar antecipadamente. Samuel não lhe pediu segredo, mas Saul guardou o segredo, porque ele entendeu que se Samuel não contou perto do moço, que era algo entre Samuel, ele e Deus. Até quando vamos abrir as nossas bocas antes e estragar talvez, ou deixar que alguém estrague o plano de Deus nas nossas vidas por termos a boca aberta demasiadamente? Os mistérios de Deus são tão grandes que eles precisam ser analisados, estudados, esmiuçados, buscados de Deus. Precisamos fazer como fez Saul, subir para o monte. Quanta gente hoje despreza o monte. Saul podia ter tocado um alarme em Israel. Ele já tinha sido ungido rei, mas não, ele guardou em silêncio. Ele quis experimentar Deus, curtir Deus, estar com Deus, falar com Deus e deixar que tudo acontecesse no tempo certo de Deus. É interessante guardarmos isso em nossas mentes. Quantas pessoas têm uma palavra de Deus, mas elas não aprenderam ainda a esperar o tempo de Deus. Entendendo os sinais, entenderá a bênção. Vamos a fechar esse assunto com algo tremendo que fala por que Samuel falou com Saul, o versículo 8, e nós pulamos. Porque estudando, eu percebi que o tempo desse versículo não era para aquele momento. Então este versículo tem que ser lembrado no momento exato. Por isso, do 7 pulamos para o 9. Porque os mistérios de Deus precisam ser, primeiro, respeitados. E segundo, ditos na época certa, no tempo certo. Não se serve o jantar 6 da manhã.
Cada refeição, cada alimentação tem o seu tempo próprio. E eu quero lembrar a você que os sinais devem ser tão estudados quanto a nossa vida natural. Na minha cidade, no município no nosso município, tinha um senhor que tinha uma terra. E quem conhece a nossa história de Conselheiro Pena vai lembrar desta história e do nosso município. E este senhor, uma bela noite, percebeu umas formigas que entravam e saíam de um certo território dele e trazia algumas coisas que tinham um brilho, algum minério que tinha um brilho neste minério. E ele então foi seguindo as formigas e notou o brilho do minério e resolveu estudar este sinal, chamar alguém. E este senhor se tornou rico da noite para o dia, porque foi acompanhar o caminhar ali das formigas. E lá em Conselheiro Pena, no município de Conselheiro Pena, se tornou a lavra das formigas, foi chamada de lavra das formigas, de tanta riqueza que extraiu dali, daquele território, do terreno daquele homem. Ficou muito rico, porque não ignorou o que as formiguinhas traziam do terreno dele. Entendendo os sinais, entenderá a bênção. A bênção pode ser muito grande e você colocá-la a perder, porque você não entendeu o sinal. A outra coisa que você e eu precisamos saber é a grandeza do Deus que servimos, que Ele é muito maior do que imaginamos. E isto está em Romanos. Só uma pincelada do que Deus é está em Romanos, capítulo 11, o versículo 33 e o versículo 36 diz assim: 33, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e da ciência de Deus, ou do conhecimento de Deus, ou da intimidade do saber de Deus. Quão insondáveis são os teus juízes, quem poderá julgar o teu mover, o teu agir, a tua forma de beneficiar, de punir, de inocentar, de culpar? Quem poderá sondar os teus juízos? Eles são insondáveis. E quão inescrutáveis os seus caminhos. O homem não consegue definir a forma que Deus trabalha. Deus trabalhou lá na lavra das formigas com as formigas e com o homem que foi estudar o porquê que aquelas formigas traziam algo brilhante nelas. Deus trabalhou com Saul com a escusa das jumentas perdidas. Que santas jumentas, né? Que jumentas abençoadoras foram aquelas que se perderam para que Israel tivesse alguém ungido rei de uma tribo que não se esperava. Mas Deus estava trabalhando nela e tem muitos mistérios a seguir nesse trabalhar de Deus na família de Quis e no que Deus queria para a família de Quis, que veio a cumprir-se em Saul. É muito interessante o versículo 36 de Romanos, capítulo 11. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí eu mostro o que está atrás na imagem, na tela. Pois a ele a glória eternamente. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Esta profundidade da riqueza, do saber, da ciência, do conhecimento,
este Deus poderoso, Deus de mistérios. Ele quer ser estudado, buscado. Ele quer que eu e você penetremos nele com conhecimento, para que os seus mistérios sejam revelados. Talvez você nunca tenha ouvido dizer que o versículo 8 do capítulo 10 era uma profecia de Samuel, não para aquela hora, mas para tempos vindouros. Você está vendo agora. Entre tanta revelação, Deus fala algo que estava por vir, por um momento um pouco mais longo. Mas tudo que iria acontecer e que ele revelou que iria acontecer, aconteceu em um só dia, naquele mesmo dia. Deus pode mudar a tua sorte. Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a bênção que outrora para você parecia maldição, e ele se torna isso em bênção em um só instante. Hoje você é o que é, mas amanhã talvez você não seja mais o que você é hoje, porque Deus, o autor da história, porque dele nada foi feito sem ele. A tua história é escrita por ele. E se você quer fazer parte daquilo que pertence a ele, porque para ele são todas as coisas, dê a ele então honra e glória e busca-o. Esteja preparado, porque a tua vida pode mudar. Deus pode estar trabalhando em você já há um tempo e chegou o momento dele na tua vida. Prepara-se, porque Deus está trabalhando. Jesus disse que ele trabalhava porque o Pai sempre trabalhou e continua trabalhando. Olhe para os sinais, estude os sinais, e eu volto ao título da mensagem: entendendo os sinais, entenderá a bênção. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser, com a nova palavra do coração de Deus. Se prepare, estaremos juntos, no nome de Jesus. Um abraço meu.